Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Terceiro ano, espero que estejam todos bem, todos se cuidando, quietinhos em casa. Então, pessoal, hoje eu vou continuar falando para vocês sobre funções oxigenadas. Como eu falei anteriormente, a quantidade de compostos orgânicos, como eu falei, como falou na videoaula passada, a quantidade de compostos orgânicos que existe é muito grande. Então, é necessário agrupar esses compostos em classes. E nós damos essas classes o nome de funções, ok? Como que a gente vai definir o que qual função orgânica determinada substância pertence? A gente vai ter que olhar um grupo de átomos. O que define a função é um grupo de átomos, o grupo funcional, que nós chamamos de grupo funcional. Por exemplo, nós temos a função hidrocarboneto, que é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. Nós vimos na aula passada que nós temos o álcool, fenol e o enol, que que tem na molécula, são moléculas que têm o grupo hidroxila. Então, a presença do grupo hidroxila, além de outras coisas, é o que vai definir se aquela molécula é um álcool, um fenol ou um enol, ok? Então, nós temos esse grupo funcional. Hoje nós vamos ver mais alguns grupos funcionais, tá? Vamos prestar atenção nesses slides que eu vou passar para vocês e a gente vai construindo isso tudo aos poucos, ok? Então, pessoal, nós estamos estudando as funções oxigenadas, não é isso? As funções que têm oxigênio, nós temos o grupo funcional, o oxigênio. Hoje nós vamos ver as funções oxigenadas que têm o grupo carbonila. Álcool, fenol, enol tem o grupo hidroxila, que é o grupo OH. Aqui nós vamos estudar as funções, os grupos funcionais que tem o grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É o carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. E o carbono, obrigatoriamente, vai ter que estar ligado ou a hidrogênio ou a um outro carbono, não pode ser outro, ok? Então, aqui nós temos o grupo carbonila. Esse B aqui pode ser carbono ou hidrogênio, esse A pode ser carbono ou hidrogênio, beleza? Então, nós vamos estudar essas duas funções, aldeído e cetona. Todas essas duas funções têm o grupo carbonila. O que vai diferenciar uma da outra? Nós vamos ter um aldeído quando o grupo carbonila estiver ligado quando o grupo carbonila for de um carbono primário, ou seja, o oxigênio vai estar fazendo uma ligação dupla com um carbono primário. Lembra o que é carbono primário? Aquele que está ligado a só um outro átomo de carbono ou a nenhum. Esse aqui é um exemplo de um aldeído. Nós temos aqui o grupo carbonila. Esse grupo carbonila está no carbono primário. Então, é um aldeído. Então, o aldeído, o grupo funcional do aldeído, sempre vai estar na extremidade. Ele não vai estar lá no meio da cadeia. Beleza? Então, aqui nós temos esse exemplo do nosso aldeído butanal. E cetona? Quando que a gente vai ter uma cetona? Cetona também vai ter o grupo carbonila, oxigênio ligado a carbono. Só que o carbono da carbonila vai ser um carbono secundário. Lembra o que é carbono secundário? Carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Esse daqui é um carbono secundário. Está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, a carbonila está num carbono secundário. Então, isso daqui vai ser uma cetona. Tá vendo que é muito fácil confundir? A gente vai ter que olhar a posição da carbonila, ok? E para a gente nomear, pessoal? A gente vai usar essas regrinhas aqui, tá? As mesmas que a gente usava antes, só mudando a terminação. Bem, a gente já sabe que quando temos uma cadeia ramificada, a gente tem que escolher a cadeia principal, identificar quais são as ramificações, colocar a posição das ramificações e o nome das ramificações, colocar o prefixo quanto ao número de carbonos, met, et, prop, but, né? O infixo quanto ao tipo de ligações, AN para ligações simples entre átomos de carbono, EN para ligação dupla entre átomos de carbono, IN para ligação tripla entre átomos de carbono.
né? E informando a posição dessas insaturações. Só que quando a gente tiver um aldeído, lá no finalzinho a gente vai colocar al. E quando nós tivermos uma cetona, a terminação vai ser ona. Só isso que vai mudar, ok? Ah, mas aí precisa de colocar a posição do grupo funcional, porque quando tem álcool, às vezes é necessário colocar. Então, pessoal, no caso do aldeído, você não precisa colocar a posição do grupo funcional, porque sempre vai estar na extremidade. Sempre vai estar no carbono 1, tá? No caso da cetona, para moléculas maiores, você tem que colocar a posição do grupo funcional, tá? Dizer onde está o grupo funcional, beleza? Depois nós vamos ver alguns exemplos, beleza? Pessoal, aqui nós temos alguns exemplos aqui. Quais deles são cetonas e quais são aldeídos? Esse primeiro vai ser um aldeído, porque a carbonila está num carbono primário, porque esse carbono não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário, ok? Essa segunda é uma cetona, porque a carbonila está no carbono secundário. Esse terceiro é um aldeído, porque a carbonila está num carbono primário. Tá vendo que está ligado a hidrogênio? O carbono da carbonila está ligado a hidrogênio e ligado ao carbono lá do anel aromático. Então, esse carbono da carbonila, ele é primário. Então, esse grupo funcional aqui é aldeído, tá? A quarta aqui também é aldeído, porque a carbonila está num carbono primário. Aqui nós temos esse grupo aqui, essa molécula. Nós temos vários grupos funcionais. Aqui nós temos um grupo funcional. Aqui nós temos outro. Esse aqui a gente já viu que é o H ligado ao anel aromático. Se trata da função fenol, não é isso? E esse aqui tem a carbonila, né? Então vai ser aldeído ou cetona? Vai ser aldeído, porque é o carbono primário. Esse último vai ser cetona, tá? Porque a carbonila está num carbono secundário. Olha esse carbono aqui ligado a dois outros átomos de carbono. Então, é um carbono secundário, então, uma cetona, ok? Esse aqui, pessoal, são algumas moléculas que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Esse primeiro mesmo é o que nós chamamos de metanal, é o nosso formol, tá? Esse segundo aqui é a propanona, que é a acetona que a gente usa para tirar esmalte. Esse outro aqui é o benzaldeído, é o que dá aquele cheirinho característico de canela. O etanol, que é também chamado de acetaldeído, ele é produzido pelo fígado quando a pessoa ingere muito bebida alcoólica e é responsável pela ressaca, ok? Esse outro aqui, com esse nome monstro, vanila 3-metil 4-hidroxibenzenocarbaldeído, é o que dá a essência de baunilha. E esse daqui, acetofenona, ele é muito utilizado para a preparação de fragrâncias. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui algumas das características dessas funções, né? Então, daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos parar um pouquinho, tomar uma aguinha, depois a gente continua. Então, pessoal, voltando. Agora nós vamos falar sobre as regras de nomenclatura segundo a IUPAC, aquelas regrinhas que foram faladas, que a gente segue para colocar o nome oficial dos compostos. Então, vamos lá. Eu coloquei esses 4 exemplos aqui de cetonas para eu mostrar para vocês como a gente faz a nomenclatura. Primeiro, essa primeira molécula aqui, a gente tem uma cetona, porque a carbonila é de um carbono secundário. Percebam que esse carbono aqui está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono da carbonila é o carbono 2. Então, o carbono 2 está ligado ao carbono 1 e ao carbono 3. Então, essa cetona é uma cetona saturada, não tem ligação dupla nem ligação tripla, e é ramificada. Essa parte de baixo aqui é a nossa ramificação.
qual vai ser a nossa cadeia principal? A gente vai usar aquelas mesmas regrinhas. Tem que ter o grupo funcional, tem que ter o maior número de ramificações, tem que ter a insaturação, tem que ter o maior número de carbonos. Então, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. Vou começar a numerar da esquerda para a direita, porque eu numero preferencialmente da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Percebo que o grupo funcional está bem aqui, então eu vou começar a numerar os meus carbonos da extremidade da esquerda. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. No carbono 3, então, eu tenho essa ramificação, que só tem um carbono, que é a ramificação metil, né? Quando eu vou colocar meu nome, o nome dessa cadeia, primeiro que eu coloco é o número do carbono a qual está a ramificação. Carbono 3, eu tenho a ramificação metil. Então, vai ficar 3-metil. Na cadeia principal, eu tenho 5 carbonos, pente, só ligações simples, AN. E no carbono 2 está o meu grupo funcional, então 2-ona, beleza? De baixo, tenho 2 funções cetona, correto? Essa extremidade aqui da direita é mais próxima à insaturação, ao primeiro grupo funcional. Então, eu vou começar a numerar daqui. Não tem ramificação, não tem insaturação, então, só eu começar a colocar o prefixo quanto ao número de carbonos. Vai ficar X, porque tem 6 carbonos, AN, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. No carbono 2 e no carbono 4 tem o grupo funcional de cetona, então vai ficar 2,4-diona. Esse diona é porque eu tenho 2 funções cetona, ok? De baixo aqui também saturada, não tem ramificação. Vou começar a numerar da esquerda, porque é a extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, eu tenho uma cadeia com 6 carbonos, vai ficar X-AN, porque eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. E no carbono 3, eu tenho meu grupo funcional, que é cetona. Então, vai ficar 3-ona. Esse de baixo aqui, eu tenho uma cadeia ramificada, insaturada, e tem a cetona, que no carbono 4 eu tenho a carbonila, e o carbono 4 é um carbono secundário, então é uma cetona. Então, entre todas as possibilidades, essa daqui é a minha cadeia principal. Tem a insaturação, tem o grupo funcional, tem o maior número de ramificações e tem o maior número de carbono entre todas as possibilidades. Então, vou começar a numerar da esquerda para a direita. Apesar do grupo funcional estar bem no meio, então eu não vou olhar pela proximidade do grupo funcional, mas da insaturação. A ordem é grupo funcional. Se não tem grupo funcional ou não faz diferença a questão do grupo funcional, aí vai para a insaturação. Se não tem insaturação, aí vai para a ramificação, a ordem de você numerar os carbonos da cadeia principal, tá? Então, aqui no carbono 3, eu vou ter essa ramificação, metil, e no carbono 5 também essa ramificação metil. Então, eu vou colocar 3,5 de metil, porque são 2 ramificações metil, hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal, 2-en, porque eu tenho a ligação dupla no carbono 2, e 4-ona, porque no carbono 4 eu tenho o grupo cetona, ok? Agora vamos para as nomenclaturas dos aldeídos, ok? Pessoal, nos aldeídos eu não preciso colocar a posição do grupo funcional, porque sempre vai estar no carbono 1. Só que quando eu for numerar os carbonos da cadeia principal, eu começo a numerar do carbono da carbonila, do grupo funcional, ok? Então, vocês percebem que em todos esses aqui eu comecei a numerar da direita para a esquerda, porque é justamente o carbono da carbonila. Esse carbono está fazendo a ligação dupla com oxigênio, esse daqui também, esse daqui também. Esses daqui sempre vão ter que estar
o carbono da carbonila, o grupo funcional, sempre tem que estar na cadeia principal, ok? Então, nesse primeiro aqui, eu tenho essa aqui, minha cadeia principal, né? Comecei a numerar daqui, porque aqui é o carbono do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4. Bem aqui no carbono 3 eu tenho a ramificação metil, então vai ficar 3-metil-butanal, ok? Porque é o aldeído, e o aldeído termina em al, ok? Esse de baixo aqui está o carbono da carbonila, né? Um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, um carbono primário. E esse daqui tem que estar na cadeia principal. Daqui até aqui vai ser minha cadeia principal. Comecei a numerar de cá, porque é o carbono do grupo funcional. Quando esse aqui é a minha cadeia principal, esse daqui passa a ser minha ramificação, nesse caso etil, porque tem 2 carbonos. Esse daqui também vai ser minha ramificação metil, porque só tem 1 carbono. Aí, quando eu for colocar o meu nome, eu tenho que seguir a ordem alfabética das ramificações. Então, vai ficar 2 etil, 4 metil, pentanal. Pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Ficou 2 etil, porque etil, em ordem alfabética, vem primeiro que metil. Essa de baixo, esse aqui vai continuar sendo esse aqui vai ser o meu carbono 1, porque é o carbono da carbonila, do grupo funcional. Aqui tem a ligação tripla, então esse aqui obrigatoriamente também tem que estar na cadeia principal, insaturação tem que estar na cadeia principal. Tenho essa cadeia aqui com 6 carbonos. Quando eu escolho essa aqui como minha cadeia principal, essa daqui passa a ser minha ramificação etil, essa daqui também passa a ser minha ramificação etil. Então, no carbono 2 e 3, eu tenho ramificações etil. Então, vai ficar 2, 3, dietil, porque eu tenho 2 ramificações etil, coloco dietil. X, porque eu tenho 6 carbonos, vocês observam que aqui não tem o H, nesse caso, para não ficar 2 consoantes, ficar dietilex, né, que ficaria mais ou menos assim, a gente pode tirar o H, tá? X, porque tem 6 carbonos, 4 in, porque no carbono 4 tem a tripla ligação, e terminação al, porque é um aldeído, ok? Então, essas são as regras para nomear os compostos. Nós vamos parar agora, dar mais uma descansadinha e depois a gente continua, beleza? Então, pessoal, voltando, agora a gente vai falar sobre a função éter, tá? Vamos lá. Então, pessoal, a função éter é mais uma função oxigenada. A gente vai ter um átomo de oxigênio como um heteroátomo. Vamos lembrar o que é um heteroátomo. É um átomo que está no meio da cadeia. É um átomo entre átomos de carbono, diferente de carbono, obviamente, né? Então, nesse caso, nós vamos ter o oxigênio como um heteroátomo, lá no meio da cadeia, entre os átomos de carbono. A fórmula geral dos éteres é essa aqui. Nós temos o oxigênio. Nesse caso aqui, esse R pode ser um carbono, pode ser uma cadeia com 2 carbonos para cá, 10 carbonos, ok? Mas, obrigatoriamente, esse R aqui vai ter que ser um carbono, e ligado a esse carbono, a gente vai ter que ter só carbono e hidrogênio, beleza? Desse lado de cá também, a gente vai ter carbono ligado a outro carbono e hidrogênio. Esses dois aqui podem ser iguais, por exemplo, aqui a gente pode ter 2 carbonos ligados para cá e 2 carbonos ligados para cá. Isso pode acontecer. Então, essa aqui é a fórmula geral do éter. A gente vai ver alguns exemplos já já, ok? Aqui, por exemplo, esse daqui é um exemplo de um éter, ok? Olha, observa aqui que nós temos o oxigênio entre 2 átomos de carbono. Aqui nesse carbono, quais os átomos que estão ligados a ele? Nós temos hidrogênio e nós temos carbono, ok?
Desse lado de cá, nós temos hidrogênio e nós temos carbono. Por que é importante observar isso? Porque tem algumas funções que se parecem com o éter, mas são outras. É o caso do éster, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, essa daqui é um exemplo de um éter. Beleza, pessoal? Esse oxigênio, ele pode estar numa cadeia fechada, ele pode estar ligado, sei lá, a um benzeno para cá, um anel aromático para a direita e só um carbono na esquerda, tá? Mas obrigatoriamente a gente vai ter que ter oxigênio ligado a 2 carbonos, um para cada lado. E esses carbonos têm que estar ligados a outros carbonos e hidrogênios, tá? Pessoal, a nomenclatura do éter é um pouquinho mais complicada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as duas formas de nomear, que é oficial, que é o que vocês vão mais usar para o Enem, vestibular, tá? Provavelmente as questões de vocês vai cair usando essa regrinha aqui, oficial, tá? Então, a gente vai focar mais nessa daqui. Quando a gente vai usar essa regrinha, a gente vai usar o prefixo do radical menor. O que isso significa? Por exemplo, aqui a gente tem esse oxigênio. Esse oxigênio ele está ligado com esse aqui, né? Vamos dizer que essa parte aqui vai ser um radical e está ligado a esse outro aqui. Então, eu vou dizer que esse outro aqui é meu outro radical. Ok? Qual dos dois é o meu radical menor? Obviamente, esse daqui é o meu radical menor. Eu vou começar com esse. Prefixo do radical menor. Esse radical menor tem 2 carbonos. Qual o prefixo para quando eu tenho 2 carbonos? Et. Então, vai ficar et aqui. Então, prefixo do radical menor mais ox. Então, vai ficar etox, porque esse radical só tem 2 carbonos. E esse outro radical aqui tem 3 carbonos, não é? Eu vou colocar o nome como eu costumo colocar, como eu colocava lá nos hidrocarbonetos. Prefixo do radical maior, prop, porque tem 3 carbonos. An, porque entre esses carbonos só tem ligações simples. E O no final. Ok? Essa é a regrinha. Mas a gente pode também ter esse o nome usual. Que a gente vai começar com a palavrinha éter, o prefixo do radical menor, o nome do radical maior, mais a terminação ico. Então, esse daqui seria o éter, etil, porque o radical menor é esse daqui, com 2 carbonos, etil, prop, porque esse daqui é o radical maior, propil, ico. Então, vai ficar propílico. Éter, etil, propílico, nome usual, mas o nome oficial é etoxipropano, ok? Mais um exemplo, esse daqui. Quais são os meus radicais? O meu oxigênio está aqui no meio, está ligado a carbono para cá, não está ligado a nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, e aqui eu tenho o oxigênio ligando com esse daqui. Esse daqui também é um carbono, que está ligado a carbono e hidrogênio, não está ligado a nenhum outro átomo diferente, ok? Então, eu tenho esse radical aqui ligando ao oxigênio do meu lado esquerdo e tenho esse radical aqui, ó, grandão aqui, do meu lado direito, ok? Como que eu vou nomear esse meu éter? Usando a regra oficial. Prefixo do radical menor. Qual que é o meu radical menor? Esse daqui, ó. Esse aqui é meu radical menor. Só com um carbono. O prefixo para quando só tem um carbono é met, né? Mais a palavrinha ox. Então, vai ficar metox. E o nome lá do radical maior, né? Que a gente vai seguir as regrinhas lá dos hidrocarbonetos. Prefixo, aqui desse outro radical, eu tenho quantos carbonos nesse radical? 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos, eu uso o prefixo but. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. An. E termino com O. Então, vai ficar metox
por causa desse cara aqui. Butano, por causa desse outro cara aqui. Ok? Aí, se tivesse ligação dupla, teria que colocar em e a posição da ligação dupla, começando a numerar do carbono do grupo funcional, ok? E o nome usual seria o éter metilbutílico. Aqui tá errado, mas é o éter metilbutílico, beleza? Pessoal, mais um descansinho e a gente vai resolver alguns exercícios e vamos encerrar, tá bom? Prometo que a gente não vai demorar muito mais não, beleza? Então, pessoal, para finalizar, vou mostrar para vocês alguns exercícios sobre essas funções que nós vimos hoje, ok? Esse primeiro exercício aqui. O etoxietano, que é também conhecido como éter comum, usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente é muito usado como solvente apolar nas indústrias, em processos de extração de óleos, gorduras essenciais, dentre outros. A estrutura do éter comum que explica o uso atual mencionado no texto é: então, pessoal, etoxetano, né? Vamos lembrar das regras lá para a gente colocar o nome dos nossos éteres. A gente pega o radical menor, coloca o prefixo dele mais o ox. Então, esse daqui, esse etox, indica que um dos radicais, um daqueles carbonos lá que vai estar ligado ao oxigênio, tem 2 carbonos, não é? O et indica que tem 2 carbonos. Então, etox, de um lado, vai ter só 2 carbonos. E o outro, etano, né? Quando a gente coloca o nome do outro radical, a gente tem que colocar o nome dele, prefixo, infixo e terminação O. Então, o outro também vai ter 2 carbonos, esse et, porque tem 2 carbonos. Só ligações simples entre os átomos de carbono, olha, indicando que só tem ligações simples. Então, quais das alternativas? Seria a alternativa B, porque nós temos aqui o oxigênio como heteroátomo. Esse radical aqui só tem 2 carbonos, que seria, por exemplo, o que originou o etox da lá do norte, ok? E desse outro lado, esse outro radical aqui, só 2 carbonos, que foi o que gerou o etano lá do nome, ok? Então, esse aqui vai se chamar etox, porque esse radical de K só tem 2 carbonos. E etano, porque esse radical de K tem 2 carbonos, ok? Ou vice-versa, tudo bem? Seria a letra B, então, correto? Dê um nome para o éter a seguir. Então, a regra aquela oficial, como que a gente vai ter que fazer? A gente pega o radical menor, nós temos aqui, então, o oxigênio no meio, nós temos esse primeiro radical aqui, e esse outro radical aqui, grandão, lá do outro lado. Esse monstro de radical aqui, ok? Esse primeiro radical aqui vai ser o menor, então a gente vai começar a nomear o nosso éter por ele. Coloca o prefixo indicando o número de carbonos, no caso só tem um carbono, então é met, né? Então seria metox, prefixo mais o ox, metox, e o nome do outro grupo, do grupo maior. Esse daqui é um carbono secundário, então a gente teria que colocar um Szinho indicando que é um carbono secundário. 1, 2, 3, 4. Então, but seria 4 carbonos, but, só ligações simples, terminação O. Então, o nome desse daqui seria metox S-butano. Met aqui porque o radical menor só tem um carbono, ox porque se trata de um éter, e esse S aqui é porque o que está ligado ao oxigênio é um carbono secundário, but porque tem 4 carbonos,
An, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono e termina em on, tá? Esse daqui, pessoal, quando coloca S, quando coloca um T, o nome dos radicais está numa tabelinha que eu passei para vocês em sala, para vocês colar no caderno, para dar uma estudadinha lá no nome desses radicais, ok? Mas o nome usual dele seria o éster, o éter S-butilmetílico, beleza? Próximo. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Nós temos aqui a fragrância de jasmim, a fragrância de canela e a fragrância de espinheiro branco. Nós podemos observar que todos esses aqui, pessoal, nós temos o anel aromático, né? O que mais que é comum aqui? Todos eles têm uma função que tem oxigênio, não é? Nesse caso aqui, primeiro, nós temos essa função aqui, que seria o éter, desculpa, que seria o aldeído, tá? Que esse aqui seria o aldeído. Por que que eu sei que é aldeído? O carbono tem que fazer 4 ligações? O que que estaria ligando a esse carbono aqui? Esse carbono já está fazendo a ligação com esse outro carbono aqui. Uma ligação. Está ligado ao que mais? Com o hidrogênio. E a gente sabe que o hidrogênio só faz uma ligação, não é? A segunda ligação dele. Está faltando mais 2 para completar as 4 que o carbono faz, não é? Com quem mais que ele poderia se ligar? Só com o oxigênio. Então, ele vai ter que ligar o oxigênio por ligação dupla, para completar as 4 ligações que ele precisa, ok? Então, aqui nós vamos ter esse carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com o hidrogênio e ligando a esse outro carbono. Um carbono primário fazendo a ligação dupla com o oxigênio. Que função é essa? Muito bem, aldeído. Então, aqui a gente tem um aldeído, né? Esse daqui, nós também temos essa função aqui, ó, que é do mesmo jeito daquela. Então, o princípio é o mesmo que eu já expliquei. Então, aqui também nós vamos ter outro aldeído. Aqui nós vamos ter esse oxigênio, então aqui vai ser uma função. Nesse caso aqui a função vai ser o qual? Éter, não é? Oxigênio entre 2 carbonos, éter. E aqui nós temos essa outra aqui, é igualzinha àquelas outras duas que nós já comentamos, que é o aldeído. Então, o grupo funcional comum às 3 substâncias corresponde a seguinte função orgânica. Seria éter? Não, o éter está só lá na fragrância do espinheiro branco. Álcool? Não, porque não tem nenhuma função álcool aí. Cetona também não, porque a ligação dupla do oxigênio é com o carbono primário. Então, seria aldeído. De baixo, acetona. Acetona não é função. Acetona é o nome comum que a gente dá a propanona, que é a substância que a gente usa para remover esmaltes, ok? É importante, pessoal, a gente não usa só a substância, tá? A gente usa uma solução de propanona. E lá na solução de propanona, essa acetona que a gente compra no supermercado, ela vem com um pouquinho de água e um pouquinho de álcool, beleza? Essa daqui, pessoal, a química está presente no cotidiano, como se pode ver na tirinha abaixo. Então, nós temos aí uma manicure, ou perguntando para a mocinha aí, como foi sua aula hoje? A mocinha responde, estranho, o professor, no caso a professora, só falou da propanona. Parece coisa de outro mundo. Acho que vou passar esse ET, no caso, né? Para tirar o seu esmalte. No caso, seria a propanona, né? Solução de propanona. A fórmula química da substância propanona, que a gente conhece como acetona, desconhecida pela garota, é qual? Então, lembrando que cetona é O, fazendo uma ligação dupla com um carbono secundário. Não é isso? E na cadeia principal, a gente tem que ter 3 carbonos, prop. Então, na cadeia principal, esse prop aí indica que tem 3 carbonos. An, só ligações simples, e ona indicando que é o cetona.
Então, entre todos esses daqui, a gente pode ver que seria a letra A, né? A cadeia aqui tem 3 carbonos, que originou o prop lá do nome dela. An só tem ligações simples, correto. Ona, porque é acetona. Então, aqui o oxigênio está fazendo uma ligação dupla com o carbono secundário, então é uma cetona. Seria esse daqui. Esse outro aqui, depois a gente vai falar sobre ele, mas não é nenhuma função que nós conhecemos até agora. Esse daqui a gente já viu, né, que é o álcool. E esse daqui a gente já viu que é o aldeído. Oxigênio fazendo uma ligação dupla com carbono primário. Beleza? E é isso aí, pessoal. E a gente termina. Agora vocês vão resolver os exercícios que eu passei para vocês, tá bom?